Olá, pessoal. Professor Wenders Alexandre, em mais um Diálogos Matemáticos, Reflexões, aqui no canal Educação e Arte. No vídeo passado, falamos sobre o tempo de duração de um vídeo, quando a gente alterava a velocidade. E hoje vou estender um pouco mais essa discussão para um outro contexto também do nosso dia a dia. Então, na semana passada, foi comentado sobre a velocidade de reprodução de um vídeo no YouTube, né? Você alterando a velocidade, a discussão foi como que alterava o tempo nesse contexto. Então, o que acontecia se eu diminuísse 50%, aumentasse 50% da velocidade? O que acontecia com o tempo? A gente via que ele não varia, ele não muda de maneira linear, né? Eles são inversamente proporcionais. E hoje a discussão vai ser no outro sentido, porque nem sempre eu tenho essas proporções aqui como dados, né? A informação que nos é dada não é necessariamente essa proporção, mas eu estou pensando em situações onde eu tenho também mudanças nessa velocidade. Então, eu tenho uma velocidade padrão de alguma coisa, né? Pode ser de velocidade da via, por exemplo, numa viagem, aí nas rodovias do Brasil, a gente anda, por exemplo, numa rodovia 120, a gente pode andar 120, andar 100. Então, se uma pessoa que anda, por exemplo, a 100 km por hora em uma rodovia que é o máximo 120, ela vai gastar um certo tempo para chegar nos destinos, né, que ela costuma ir. E se algum dia ela quiser andar 120, esse tempo vai ser menor, naturalmente. E se por alguma outra razão ela tiver que andar com velocidade mais baixa, isso também vai alterar o tempo, pode ser um tempo maior. Só que a pergunta é, quão maior? E quão menor vão ser esses tempos de acordo com essas velocidades? Claro que isso depende da velocidade da via e depende da velocidade, né, da nova velocidade aí. Então, uma situação do dia a dia que acontece isso é quando a gente tem um pneu furado, por exemplo, na estrada, ou, em especial na estrada, porque hoje em dia os steps são esses steps temporários, um pneu mais fino, né? E ele tem uma velocidade limitada. A velocidade máxima que a gente pode andar com um step desse é a velocidade de 80 km por hora. Então, se eu estou numa rodovia que pode andar a 120, ou se eu ando a 120 ou ando a 100, essa velocidade vai ser alterada. No entanto, eu quero saber o quanto alterada vai ser. Qual que é a diferença de tempo de rodar com um pneu temporário com isso, com velocidade máxima de 80 km por hora, versus você andar 100, 120. A gente sabe que o tempo é diferente, mas quanto diferente vai ser esse tempo? Então, essa vai ser a discussão de hoje. Naturalmente, isso se estende para quaisquer transportes, mesmo a pé, né? Se a gente está acostumado a andar com uma certa velocidade, se altera a velocidade, altera esse tempo. Então, essa discussão aqui cabe em outros contextos. Então, a discussão de hoje vai ser para responder a essa pergunta, né? Quanto vai demorar para chegar se a velocidade for diferente da velocidade normal? Então, vamos à discussão. Bom, partindo do resultado do vídeo passado, no vídeo passado, a gente chegou a uma conclusão, né, que o novo tempo que eu tenho para... Deixa eu ver. O novo tempo que eu tenho, a gente viu no vídeo passado, que o novo tempo, ele dependia desse fator alfa aqui, né? Esse aqui era o tempo normal, no caso lá de reprodução do vídeo.
E aqui também vai ser o mesmo, né? Um tempo normal de você chegar de uma cidade a outra, em uma viagem, por exemplo. Esse aqui era o múltiplo da velocidade. Então, se fosse um múltiplo, se esse múltiplo for 1, é a velocidade normal. Se esse múltiplo for maior do que 1, ele é uma velocidade maior. E menor do que 1, uma velocidade menor. Então, esse aqui é o fator que influenciava na velocidade. E esse cara aqui era o novo tempo. Eu tinha um tempo normal e esse aqui é o tempo alterado, né? O novo tempo, que pode ser igual ou diferente desse tempo normal. Bom, só que aqui eu já tinha um múltiplo da velocidade, né? Agora, nesse novo contexto, nessa nova pergunta, eu não tenho um múltiplo da velocidade, eu tenho duas velocidades e eu quero agora usar essas informações. Eu sei que nesse trecho eu ando a 100 km por hora e vou ter que andar a 80. Então, o normal eu gasto 1h30, 1h20 para percorrer isso. Agora, 80 eu vou demorar quanto? Então, o que eu tenho de informações, eu quero usar agora diretamente. Bom, então a gente pode lembrar o que era esse alfa, né? Da onde que veio esse alfa? Esse alfa, quando ele era, por exemplo, 1,5, o significado dele era que ele estava a 1,5 vezes a velocidade original. Então, ele estava a velocidade 50% da original. Se ele fosse 0,75, ele estaria 0,75, seria 0,75 da velocidade original. Então, o que ele faz, o papel dele é ligar as duas velocidades, né? Se ele for isso aqui, significa que a nova velocidade, ela é 1,5 da velocidade original, da velocidade normal da via. Então, daqui já começa a ter uma ideia de que conta a gente faz, como a gente vai modelar esse cara. Eu posso dividir esses dois aqui e chegar nesse 1,5, e aí a gente começa a perceber qual é o papel desse alfa aqui. Ele é a razão entre as duas velocidades, entre a velocidade alterada e a velocidade normal. Então, daqui a gente consegue já generalizar e perceber que o alfa nada mais é do que essa razão entre as duas velocidades. Assim como seria a razão entre essas duas velocidades, se ele é o alfa a gente já discutiu o papel dele no vídeo anterior, né? E agora falta a gente plugar essas duas informações. Assim como no caso do vídeo, não tinha uma proporção, né? Se a velocidade era alterada em 50%, seja para cima, seja para baixo, o tempo não era alterado em 50%. A gente não tem essa relação direta aqui. Então, mas generalizando o que foi feito no outro vídeo, a gente vai ter então que esse tempo novo, aqui esse tempo 1, esse tempo alterado, ele vai depender de duas variáveis, né? Tanto da velocidade normal quanto dessa velocidade nova, velocidade alterada. E da seguinte forma, né? Seria o tempo dividido por alfa. O alfa é a razão entre as duas velocidades. Então, esse novo tempo vai ter a ver com as duas velocidades, naturalmente. E, a partir daqui, a gente pode fazer a divisão de fração e obter a expressão que nos dá o novo tempo, partindo dessas duas velocidades. Então, está aqui o nosso novo tempo. Então, o tempo alterado, ele vai ser a velocidade normal dividido pela velocidade nova, multiplicado pelo tempo normal ali da via. Vamos ver alguns exemplos. Então, se eu tivesse na situação onde a velocidade da via é 120 km por hora
e eu tive que trocar o pneu, usar um pneu temporário e andar 80 km por hora, então o novo tempo vai ser 120 dividido por 80, que multiplica, né, multiplicando isso pelo tempo original, o tempo que você já faria se estivesse a 120 quilômetros por hora. Né? E dividindo esses dois caras, a gente descobre que esse novo tempo ele é 1,5 do tempo original. Isto é, nessa situação, o tempo vai ser aumentado em 50%. Então, se está na rodovia, se você anda a 120, teve que colocar um pneu temporário, o tempo para aquele trecho restante vai ser maior em 50%. Em algumas situações, é necessário andar acima da velocidade da via, né, uma situação onde isso é possível, numa ambulância, por exemplo. Imagine que a ambulância está numa via que é 120 km por hora, ela está indo para o hospital com algum paciente, por exemplo, a 150 km por hora. E quanto seria esse tempo? Quanto que eu vou diminuir? Eu sei que eu vou chegar mais rápido que se estivesse andando a 120, mas eu quero saber quanto tempo eu vou gastar agora nessa situação. Consigo fazer esse planejamento através dessa conta. Então, esse cara vai ficar o 120 dividido por 150 vezes o tempo original. Aí 120 dividido por 150 vai dar 0,8. Isso significa que se ele tiver a 150 numa via que é de 120, o tempo vai ser reduzido em 20%. E é importante notar que algumas pessoas andam acima da velocidade da via, né, colocando, às vezes, outras pessoas em risco, ou violando as leis de trânsito. E algumas vezes esse ganho de tempo aqui de 25%, às vezes é relevante, mas muitas vezes é um ganho de tempo relativamente pequeno, para você ficar andando aí fora dos limites. Se for uma hora, por exemplo, o ganho de tempo, o tempo total, ao invés de ser 60 minutos, vai ser 48 minutos. Acaba ganhando 12 minutos, que em alguns contextos faz sentido, em muitos contextos é um ganho relativamente pequeno para você andar fora das velocidades limites das vias. Bom, o problema de hoje é esse, uma generalização do problema do último vídeo e, em breve, novos problemas para a gente discutir. Até lá.